Eu queria cumprimentar o reitor da Universidade de Passo Fundo, o reitor José Carlos de Souza, e dizer que, depois que eu terminar a minha fala aqui na tribuna, eu vou dialogar com ele sobre a importância daquela universidade, ele que já havia ligado para mim em relação a projetos que estavam na pauta e, infelizmente, não foram votados nesse sentido. Mas quero, excelentíssimo presidente Pedro Chaves, dizer que tivemos ontem e hoje dois grandes encontros aqui no Senado da República. Ontem, no auditório Petrônio Portela, com a presença de cerca de 1.000 dirigentes do Brasil todo, ligados a servidores públicos da área municipal, estadual e da União, lançamos a Frente Parlamentar Mista em defesa dos servidores públicos. Senhor presidente, eu fiquei na coordenação dessa frente e hoje pela manhã, aqui na Comissão de Direitos Humanos, lançamos, e eu vou explicar por que eu falei primeiro dessa e falo dessa outra, lançamos a Frente Nacional do Brasil, chamado Frente Ampla Brasil. E por que lançamos a Frente Ampla Brasil? Numa conjuntura tão complexa como essa, numa conjuntura em que uma presidenta foi afastada do cargo, apesar de ter sido eleita com 54 milhões de votos, eu dizia aqui no dia, e Vossa Excelência estava presente, podemos ter posições divergentes, mas muito respeitosas um com o outro, eu dizia que o ataque, nesse momento, não era a figura da presidenta. Na minha avaliação, naturalmente, era a democracia e o projeto que vinha por trás dessa proposta. Dizia eu, já em fim do ano passado, quando li o projeto Ponte para o Futuro, que aquela proposta, se concretizada, ia ser uma violência contra os direitos dos trabalhadores, do campo, da cidade, da área pública e, naturalmente, da área privada. O impeachment acontece, a presidenta é afastada, e é só, para provar que nós estávamos com a razão, é só pegar as principais manchetes dos jornais do Brasil e do mundo. Primeira proposta: não existe mais no Brasil uma luta de um século, o Ministério da Previdência. Já não existe mais. O Ministério da Previdência se tornou numa secretaria do Ministério da Fazenda. 2, baixaram uma medida provisória que diz o seguinte: depois de 120 dias, quem está no auxílio-doença, independente do perito ou médico analisar, ele está de alta. Então, eu me coloco no lugar daquele trabalhador da onde eu vim, que é do chão das fábricas. Fico doente, entro no auxílio e o computador diz: ó, terminou, está 120 dias, volta para a fábrica. E esse trabalhador volta e o médico da fábrica: aqui não. Você não tem condição nenhuma de trabalhar, você volta para lá. Daí eu entro na fila dos tais peritos, que às vezes demora 5, 6 meses, e como é que eu vou viver sem salário, nem da Previdência e nem da empresa? Não bastasse isso, a mesma medida provisória diz o seguinte: quem é aposentado por invalidez, tem um cálculo, um cidadão com 55, 60 anos, aposentado por invalidez, volta para a mão dos peritos e dão alta para ele, ou não é nem alta, revogam a aposentadoria dele. Se diz que nesse país há 12 milhões de desempregados, onde que ele vai trabalhar? Com certeza em lugar nenhum. Se nós temos 2,5 milhões de jovens que entram no mercado de trabalho todo ano, ou estão dispostos a entrar, apesar do desemprego, quem é que vai deixar de contratar alguém com 30, 40, ou mesmo alguém com 18, para contratar alguém inválido com idade próxima a 60 anos?
Não vai contratar, não vai, porque a vida é assim. Esse é o mundo real. Não bastasse tudo isso, senhor presidente, pegando na área da Previdência, já decidiram que o salário mínimo que eu ajudei a construir, viajei o país todo, de inflação mais PIB, não vai valer para o aposentado, só para quem está na ativa. Olha, o PIB está sendo zero, mas eu tenho esperança que um dia o produto interno bruto venha a crescer. E daí? Foi com essa política que nós tiramos o salário mínimo de em torno de $70 para mais de $300. Pois, claro, com a variação do dólar, ele passou como diminuiu de $300. Nós tínhamos um projeto, se essa política ficasse até 2030, nós passaríamos a ter um salário mínimo quase de primeiro mundo, algo em torno de $1.000. Pois bem, tirando o PIB, e o PIB voltando a crescer, nós voltaremos a um salário mínimo de em torno de $80. Não bastasse tudo isso, eles falam ainda na reforma trabalhista e já anunciaram na Ponte para o Futuro, repito eu, em dezembro, que é para sinalizar para o mercado, porque o mercado tinha que ficar do lado deles para consumar o golpe, ou enfim, destituir a presidenta, a tal de reforma trabalhista. Aí, quando eu vou para os debates, diz, não, pai, não tem nada de reforma trabalhista, não vai ter. De como não vai ter? O que nós vamos fazer é só dizer o seguinte, vamos aprovar uma lei que vai dizer o seguinte, o que vale é o negociado entre as partes, e não o que está na CLT. Se vale o negociado, aí eu me coloco de novo da onde eu vim e nunca esqueço minhas raízes. E sei como funciona. Estou lá, a empresa, X ou Y, com 1.000 empregados, com 500, com 200 ou com 100, o empregador chega e diz, olha, ou vocês aceitam essa redução de direitos, como a lei me garante que eu possa aplicar em vocês, ou vocês serão todos demitidos. Eu sei o que é ganhar salário mínimo. Ganhei salário mínimo há muito tempo. Eu sei o que é ganhar 2, 3 salários mínimos. Claro, como fiz Senai, me formei na área técnica, eu cheguei a ganhar 10 salários mínimos. Mas sei o gostinho bom dos 10 e sei o que é 1. Daí o empregador chega e diz, ó pai, tu ganhava 10. É o seguinte, tu vai aceitar 5 agora, ou tu vai estar na rua e teus parceiros tudo junto. O que tu faz? Tu aceita, tu não tem saída. Desemprego, e eles sabem o que estão fazendo, entre 10 e 5, eu tenho que comer, os filhos têm que comer, os netos têm que comer, eu vou pegar 5. Então, é um ato truculento. Senhor presidente, eu recebi aqui na Comissão de Direitos Humanos uma delegação do Mississippi. Olha bem, Mississippi, estou dando aqui o Estado, Estados Unidos. Sabe o que eles vieram fazer aqui? Pedir socorro para nós, porque lá é aplicado isso. E virou o que lá? Virou salário hora. Tantas horas você trabalha, você recebe. Fora disso, tu vai para casa, fica à disposição da empresa, se aumenta a linha de produção, você é chamado. Olha que o McDonald's usava isso há pouco tempo. Nós brigamos muito com o McDonald's e ele fizemos um acordo aqui no Congresso, ele deu uma recuada, mas não recuou totalmente. Negociado sobre o legislado, além do salário hora, eles já falam agora em 80 horas semanais. Como se 80 horas semanais, o trabalhador tendo que trabalhar, segundo eles dizem, 12 horas, isso vai gerar emprego. Mas que conta é essa? Que conta é essa? Se eu estou na empresa, quanto mais eu trabalhar, eu estou tirando o lugar de um outro, no número de horas. Por isso que eu sempre defendi turno de 6 horas para todos. Daí sim, em vez de trabalhar 12, onde trabalha 12 horas, trabalha 2 trabalhadores. Há um aumento de 50%. Um aumento no mínimo de 50%. 1 mais 1 daria, então, a possibilidade, onde trabalha 100, se deportarem 12 horas, eu posso botar 200. Então, o princípio é equivocado, é errado, e eles sabem que é errado. Mesma coisa a questão da aposentadoria, só voltando à questão do desemprego. Ora, se eu vou trabalhar até os 65, 70, onde eu boto os 2,5 milhões de jovens? Só para vincular a Previdência e a reforma trabalhista.
Senhor presidente, essa ideia de congelar por 20 anos os investimentos no campo social. O que significa isso para a saúde? O que significa para a educação? Eu confesso que estou muito preocupado e percebo que o povo brasileiro também está preocupado. Por isso, quando nós lançamos hoje pela manhã a Frente Ampla Brasil, ninguém pensa que é mais um partido político, não é. Ninguém pensa que é mais uma corrente, um segmento, não é. A Frente Ampla Brasil visa simplesmente unificar aqui dentro do parlamento mais de 20, 30 frentes que foram montadas para combater as investidas das reformas do governo que está aí. E não vem me dizer que tirar direito de trabalhador, precarizar, aprovar, inclusive, a terceirização na atividade fim, isso gera emprego. O que gera emprego é diminuir taxa de juros, é uma reforma tributária decente. O que gera emprego, senhor presidente, com certeza absoluta, é pegar os grandes devedores desse país e dívida que é atual, calculada recentemente pelos auditores. Sabe quanto deve os poderosos? Não é nem classe média. 1,5 tri. É combater a sonegação e a fraude, que daria para arrecadar em torno de 300 bilhões a mais. E com essas reforminhas, que é só para tirar direito do trabalhador, eles falam em economizar 65 bi. Então, a Frente Ampla Brasil, senhor presidente, ela vem em defesa da democracia e do povo brasileiro. Será uma atuação articulada com os movimentos sociais e com todos os setores discriminados. Não importa o partido, não importa o sindicato, não importa a central, queremos unir todos nessa bela caminhada pela democracia e pelos direitos do nosso povo e da nossa gente. Vai unir na Frente Ampla Brasil brancos, negros, índios, ciganos, mulheres, LGBT, jovens, idosos, assalariados do campo e da cidade, aposentados e pensionistas, imigrantes religiosos, não importa a religião, pobres, sem teto, sem terra, e em cima de um conceito, senhor presidente, que não é definitivo. Eu dizia hoje que a Frente Ampla Brasil não tem dono. Não tem nem o nome, nem queremos ter, como diria, organizar os desorganizados em cima de causas. Esse movimento articula-se com todos, com a classe média, com intelectuais, com artistas, com os empreendedores que têm responsabilidade social. A visão que temos é que individualmente não iremos a lugar nenhum se não nos articularmos, e esse é o objetivo da Frente Ampla Brasil, podemos juntos mudar o curso da história. Vamos, inclusive, apostar na renovação, formação de novos líderes, sempre com uma linha clara de defender as grandes causas. Causa número 1, democracia. E daí para frente vai, senhor presidente, eu já falei aqui, a nossa Previdência Social, queremos ela de volta, nos devolvam a Previdência, deixem a CLT. Telmário Mota, você que sempre defendeu aqui e defende, tenho certeza, uma linha que eu tenho orgulho de defender também, de Getúlio, de João Goulart, de Brizola, de Pasqualini, e que nem a ditadura mexeu na CLT. Deixem a CLT na mão dos trabalhadores, pessoas com deficiência, vamos continuar defendendo. Está aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Juventude, as políticas que apresentamos para todo o setor e da sociedade, como para os autistas, e poderíamos falar de tantas outras áreas de atuação. Vamos, sim, defender o meio ambiente, vamos defender que a terra tem que ser um instrumento de produção, na mão daqueles que querem produzir educação, ensino técnico, emprego, distribuição de renda, contra o trabalho escravo, contra a terceirização da atividade fim, contra a violência em relação às mulheres e a todo o nosso povo, combater todo tipo de discriminação. Frente Ampla Brasil, formada
Não é só por sindicatos, não. Claro que estarão lá sindicatos, federações, confederações, todas centrais, estarão movimentos sociais, estarão associações, todos contra projetos que venham retirar o direito dos trabalhadores. Só para ilustrar, senhor presidente, hoje pela manhã nós falávamos que aqui no Congresso existem 65 projetos que ameaçam diretamente os direitos dos trabalhadores e de toda a nossa gente. Rapidamente, alguns que lá eu comentei, terceirização, projeto 30-2015, e que sou o relator. E dependendo do meu relatório, não vão terceirizar, não, a atividade fim. Negociado acima do legislado, projeto 4193-2012. Trabalho escravo, 432-2013. Trabalho escravo a gente não regulamenta, a gente proíbe. Negociado acima do legislado, eu cheguei a dizer, quando derrotei ele por 2 vezes já, que só por cima do meu cadáver. Só Deus sabe o que vai acontecer, e vou passar em seguida para Vossa Excelência. Falei da reforma previdenciária, da reforma trabalhista, falei da redução da idade mínima, falei da regulamentação do trabalho chamado por hora, que sou contra, redução da jornada com redução do salário, falei da NR12, que quer aprovar agora a NR12. O que é a NR12? Não tem proteção mais nas máquinas e poderá o trabalhador perder a cabeça, perder o braço, perder a perna, e não interessa a produção. Isso é que faz a NR12 que eles querem derrubar. A extinção do abono permanência para o servidor, retirada da única forma que existe hoje da regulamentação do direito de greve, porque a forma que eles estão apresentando os projetos aqui, tanto o 710 como o 327, é proibindo o direito de greve. Senhor presidente, eu poderia aqui falar do debate que tem aqui sobre o pré-sal, que perde a exclusividade à Petrobras, projeto 6726. Podia falar dos projetos que privatizam as empresas públicas, 4918. Podia falar do projeto, senador Telmário e Vossa Excelência, eu tenho um cuidado por essa área, que tira a demarcação das terras indígenas do Executivo e joga para o Congresso, e a gente sabe como é o jogo aqui, e Vossa Excelência, com certeza, é contra esse projeto. A regulamentação do trabalho escravo, que eu já havia citado. Enfim, senhor presidente, estamos aqui com esse objetivo. Se foram criadas tantas frentes, frente em defesa do trabalhador, frente em defesa dos servidores públicos, frente em defesa dos aposentados e pensionistas, frente em defesa dos idosos, frente em defesa das pessoas com deficiência, frente pela auditoria da dívida pública cidadã, frente em defesa da saúde, frente em defesa da educação. Nós, senhor presidente, fizemos apenas isso. Queremos que todas essas frentes que façam um debate temático, se articulem, pressionem, mas estejam junto quando nós fomos para os estados, na Frente Ampla Brasil, porque ali todos falarão e colocarão o seu ponto de vista para o país saiba. Senador Telmário, com satisfação, a par de Vossa Excelência. Senador Paulo Paim, aqui dentro dessa casa, há vários senadores, cada um com seu perfil, com a sua característica, com a sua bandeira. E Vossa Excelência, se aqui dentro existe um general que está sempre na trincheira em defesa do trabalhador, esse general tem nome, chama-se Paulo Paim. Se existe um soldado na linha de frente, na guerra propriamente dita, trocando bala contra os adversários, esse soldado tem nome. Chama-se Paulo Paim. Então, Vossa Excelência é o sinônimo da luta contra aqueles que querem tirar o direito adquirido dos trabalhadores. Então, Vossa Excelência é essa referência dentro dessa casa. E Vossa Excelência, como tem aqui nessa casa já uma grande caminhada, Vossa Excelência é sempre muito coerente. É um homem coerente com o comportamento, com os pronunciamentos. E Vossa Excelência não é de subir à tribuna e dizer, fazer um discurso
populista, um discurso fácil, um discurso que agrada. Não. Vossa Excelência, ao subir uma tribuna, Vossa Excelência leva o sentimento do seu coração. É aquilo que Vossa Excelência faz nos bastidores, Vossa Excelência faz na tribuna, diante dos holofotes da TV e do ouvido da Rádio Senado. Então, Vossa Excelência é um balizador desses segmentos. Ninguém aqui deve tomar uma decisão sem antes ouvi-lo. Muito importante. O seu posicionamento, a sua fala, é, sem nenhuma dúvida, um grande balizador. Os orientais, eles acumulam a sabiência, a sabedoria, senhor presidente Pedro Chaves, porque eles ouvem as pessoas, principalmente os mais idosos. Já não é muito do ocidental, né? O ocidental é daquele que quer tropeçar naquela pedra que ele poderia evitar. Então, Vossa Excelência faz aqui algumas observações que são fundamentadas, na verdade, quando ainda o governo federal poderá avançar em alguns segmentos que está dependendo exclusivamente de uma ação de gestão dentro da coisa pública. Por exemplo, nós temos aqui um projeto que ontem, da Seguridade, coisa assim, que ontem ele teve que voltar. Segurização, não é? É, da segurização. Isso. Então, veja, Vossa Excelência, ali, se os órgãos colocassem, os órgãos fiscais que nós temos hoje, que são tantos, botassem para receber essas dívidas, eles receberiam. Não precisava do intermediário, não precisava criar debentos, não precisava botar no mercado, não precisava isentar, não precisava reduzir dívidas, né, com uma intermediária, né, que vai ter um deságio enorme. Exatamente. Da dívida, botando uma intermediária, quanto esse recurso poderia ingressar nos cofres públicos, que são de tributárias e não tributárias. Então, é verdade, o nosso país, ele precisa fazer uma reestruturação gerencial de procedimentos. A sonegação hoje, senador Paulo Paim, no país, é muito maior do que a corrupção, mas muito maior, e graças a Deus, porque se a corrupção fosse maior, nós estávamos tudo morto. Então, são duas sangrias grandes, a corrupção e a sonegação. Por que isso? Porque não tomamos uma decisão de fazer uma reforma tributária justa. Esse talvez seja o país que tem o maior tributo no mundo. E quanto maior tributo, mais difícil de fiscalizar, mais a burocracia permite a corrupção. Então, é importante você fazer uma legislação tributária que seja compacta, que seja fácil de fiscalizar e resultado de arrecadar. Então, sem nenhuma dúvida, Vossa Excelência tocou em vários pontos. E a sonegação não é do pequeno, não é do trabalhador, que esse já vem descontado na fonte. Sonega, desconta em folha. A sonegação são dos grandes, daqueles que hoje querem que avance no direito trabalhista. Então, eu acho que qualquer tipo, quando essa casa for discutir, porque é verdade que a sociedade não foi feita para servir a lei, mas a lei para servir a sociedade. Então, nem tudo também é fixo, tudo é mutável. Claro. É claro que algumas normas nossas, tanto na CLT, na Previdência e tal, elas temporariamente têm que serem ajustadas. Partidária que vamos ter que fazer. Elas temporariamente têm que serem ajustadas. Mas esse ajuste, ele tem que ter uma discussão muito ampla. Tem que ser ouvido todos os setores da sociedade que estão diretamente ou indiretamente envolvidos. Dessa forma, você cria uma norma
uma lei que ela esteja muito mais próxima daquilo que é aceitável por todas as partes. É claro que você nunca vai encontrar um ponto de convergência que agrade a todos, mas pelo menos que agrade a maioria. Então, eu acho que Vossa Excelência aqui, sempre que sobe essa tribuna, e às vezes sobe com certa aflição, Vossa que já está calejado, com o corpo talvez já com várias cicatrizes, de várias lutas nesse sentido. Eu acho que toda vez que tentam tirar qualquer conquista, eu acho que Vossa Excelência acorda dizendo, de novo, outra vez, vai começar tudo do zero. Isso não é águas passadas, já não passou nessa ponte essa água. Então, eu acho que Vossa Excelência tem hora que fica pensando, quando é que nós vamos cuidar de outros assuntos e não esses, que já é resultado de uma batalha que às vezes ficaram muitos pelo caminho, né? Muitos ficaram pelo caminho. Então, eu vejo hoje Vossa Excelência voltar a essa casa, essa tribuna, sempre subindo essa tribuna, e faz aí uma conjuntura de falas no sentido de mostrar o caminho. E Vossa Excelência faz isso não é só no atual governo. Vossa Excelência sempre fez isso no governo da presidente Dilma. Toda a minha vida. Eu cansei de ir a reuniões. Vossa Excelência ter esse perfil, ter essa voz. Dizer, aí não pode. Aqui eu quero deixar a minha posição. Então, foram essas conversas dos bastidores que, naturalmente, faz com que a gente aumente o nosso respeito pelo trabalho legislativo de Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Telmário Mota. Senhor presidente, se me permitir, eu vou agora concluir, mas eu não poderia encerrar, senhor presidente, que na minha cidade natal, Caxias do Sul, eu fui convidado para estar lá para discutir o futuro da Previdência, a questão das aposentadorias no Brasil e a reforma trabalhista. E recebi lá, depois de um debate de quase 5 horas, a seguinte carta, senhor presidente, que vou ler aqui rapidamente. No auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caxias do Sul, minha terra natal, Rio Grande do Sul, os trabalhadores, cerca de 1.000 trabalhadores, manifestam de forma veemente repúdio ao protocolo de intenções, bem como às eventuais propostas de reforma da Previdência e também a reforma trabalhista proposta pelo governo. O fato é que tanto o regime geral, trabalhador e da iniciativa privada, quanto os regimes próprios, trabalhador e do serviço público, têm sido alvo de profundas transformações nos seus direitos, tanto no campo da aposentadoria, como também em relação ao direito dos trabalhadores. Sempre com o mesmo argumento de que está se arrecadando mais do que se gasta. Não é verdade, senhor presidente. Nós temos desmistificado que é uma farsa o déficit da Previdência. Além de que, em momento algum, houve demonstração clara e transparente da gestão dos respectivos fundos, como não foi feito a verdadeira exposição do problema que eles alegam que existe na Seguridade Social, que continua até hoje superavitária. Em resumo, senhor presidente, a proposta de reforma da Previdência e as mudanças das aposentadorias, que apontam idade mínima de 65, uns falam em 70, mas vamos falar em 65, é uma agressão. Anos. Nesses 2 minutos eu termino, senhor presidente. Vão ter que contribuir 50 anos. Porque no Rio Grande, senhor presidente, o trabalhador começa com 16, com 18 anos. E só vai se aposentar quando a idade chegar a 65, vai ser, ou 70, vai se aproximar dos 50 anos de contribuição.
Essas medidas, segundo as entidades sindicais, são afronta aos direitos conquistados com muita luta ao longo de décadas e décadas pelos trabalhadores da área urbana e da área urbana, como também da área rural. O sindicato, senhor presidente, dos servidores municipais de Caxias do Sul, sindicato dos trabalhadores da saúde, comerciais e rodoviários, bancários, metalúrgicos, professores, jornalistas, anseio e conservação, servidores da justiça, ensino privado da região da Serra, CEPERGS, a Associação Regional dos Sindicatos Rurais, Ministério do Trabalho, todas as confederações, federações e centrais sindicais pediram, e eu agora terminei, senhor presidente, que eu lesse da tribuna essa carta de repúdio às reformas que estão sendo apresentadas por esse governo, tanto no campo da CLT, que seria a reforma trabalhista, como também a reforma dita da Previdência. Isso não gera emprego. E ela é superavitária, no caso, a Previdência. Obrigado, presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Considere na íntegra os meus pronunciamentos.